Olá! Hoje a gente mergulha numa análise fascinante da parte 3 do livro O Tal da Física, do Fritjof Capra. O título é Os Paralelos. Isso aí. E a ideia central do Capra nessa parte é justamente mostrar as pontes, sabe? Entre o que a física moderna descobriu, tipo a quântica, a relatividade. E aquele pensamento místico oriental, né? Hinduísmo, budismo, taoísmo. Exatamente. Depois de olhar para cada um separado, agora a gente vê o diálogo. Como essas visões, que parecem tão distantes, talvez estejam falando de coisas parecidas. É isso que a gente vai explorar. Unidade, opostos, espaço-tempo, o dinamismo do universo, até o significado do vazio. Uma conversa sobre convergências bem inesperadas. Com certeza. E o Capra argumenta que não é só coincidência, né? Sugere que tanto a ciência rigorosa quanto a intuição mística podem estar chegando perto das mesmas verdades sobre a realidade. Então vamos começar pelo básico, pela ideia de que tudo está conectado. Parece um bom ponto de partida. Perfeito. Na física quântica, essa noção de um universo interligado, de uma totalidade, é chave. Lembro disso. As partículas não são tipo bloquinhos isolados, né? Não mesmo. O Niels Bohr, um dos pioneiros da quântica, dizia que partícula isolada é quase uma abstração. Ela só ganha propriedades, só pode ser definida quando interage com o resto. Com o aparelho de medição ou outra partícula, o todo define a parte, então? Exato. Você não consegue falar da parte sem, de alguma forma, incluir o todo. É aí que entra aquela questão complexa do observador. Ah, sim. Que o ato de observar afeta o resultado quântico. Isso é muito estranho. É o famoso problema da medição. Para a gente ver algo tão pequeno, a gente tem que interagir. E essa interação muda o sistema. Não tem como ficar de fora, neutro, como na física clássica. O observador vira participante, né? Acho que foi o Wheeler que usou esse termo. Isso, John Wheeler. E tem mais. A realidade quântica parece existir em múltiplas possibilidades ao mesmo tempo, são probabilidades, até a gente medir. Aí uma delas se concretiza. E a nossa consciência parece ter um papel nisso, na escolha do resultado. É uma interpretação possível e muito debatida. A consciência do observador parece ser parte crucial do processo de medição para alguns físicos. E para complicar tem a não localidade, o emaranhamento, aquela conexão fantasma à distância. Pois é, partículas que interagiram uma vez podem ficar conectadas instantaneamente, não importa quão longe estejam. Isso desafia nossa noção de espaço. Reforça demais a ideia de unidade, né? Como se a separação fosse meio superficial. Exatamente. Sugere que o universo é interligado de um jeito muito mais profundo. O todo realmente parece determinar o comportamento das partes de uma forma não local. E o impressionante é como isso ecoa o que os místicos orientais falam há séculos. Totalmente. A ideia de que o mundo que a gente vê, separado em objetos, é uma ilusão maia, no hinduísmo. E que a realidade fundamental é essa unidade, Brahman, Dharmakaya, Tal, nomes diferentes para essa mesma coisa indivisível. Isso. E a experiência mística é descrita como isso: transcender a separação sujeito-objeto, fundir-se com o todo. Aquela metáfora da teia cósmica ou a rede de Indra no budismo. Exato. Cada ponto reflete todos os outros. É uma imagem poderosa dessa interconexão. A física chega lá com matemática e experimento. O misticismo com a meditação, a introspecção. Caminhos bem diferentes, mas a paisagem parece familiar, né? Muito familiar. É o ponto central do Capra nesses paralelos. Ok, se tudo está conectado, como ficam os opostos? Tipo claro e escuro, partícula e onda. O Oriente parece lidar com isso de um jeito bem diferente do nosso ou isso ou aquilo, né? Sim, o pensamento oriental vê os opostos como interdependentes. Dois lados da mesma moeda. Não dá para ter um sem o outro. O símbolo do yin-yang é a melhor imagem disso, né? Não é guerra, é dança. Perfeito. É uma unidade dinâmica. O claro contém a semente do escuro, e vice-versa. Lao Tse falava disso. Só conhecemos o belo porque existe o feio. São relativos. E a física moderna também precisou abandonar essa rigidez dos opostos, certo? A luz ser partícula e onda ao mesmo tempo é o exemplo clássico. Exato. E não só a luz.
Toda matéria em nível quântico tem essa dualidade. Depende de como você pergunta, de como você mede. Ela se mostra como onda ou como partícula. Mas nunca os dois ao mesmo tempo, né? Não. Bohr chamou isso de complementariedade. Precisamos das duas descrições que são opostas no mundo clássico para ter a imagem completa da realidade quântica. Ele até usou o símbolo do yin e yang no brasão dele, né? Reconhecendo esse paralelo. Usou sim. E tem mais exemplos. O princípio da incerteza de Heisenberg. Posição e velocidade, por exemplo. Quanto mais certeza de um, mais incerteza do outro. Como opostos que se limitam. Isso. E não é defeito da medida, é da natureza mesmo. E até conceitos como existência e não existência ficam borrados. O vácuo quântico. Que não é vazio de verdade. Não é. É cheio de potencialidade de partículas virtuais aparecendo e sumindo. A física quântica dissolve essas oposições lógicas. Então, de novo, um paralelo forte. Tanto a física quanto o misticismo convidam a gente a ir além dessa visão dualista, mostrando os opostos como complementares, parte de um todo dinâmico. E essa relativização vai mais fundo ainda. Chega no espaço e no tempo. Ah, relatividade. Einstein virou tudo de cabeça para baixo, né? Espaço e tempo não são absolutos, fixos. Pois é. A grande virada foi perceber que a velocidade da luz é a mesma para todo mundo. Não importa como a pessoa esteja se movendo. E isso faz o tempo passar diferente para cada um. Aquela história dos gêmeos. Exatamente. O tempo dilata, o espaço contrai para quem está em alta velocidade. E a ideia de um agora universal simultâneo para todo mundo simplesmente não funciona mais. E eles estão juntos, o espaço e o tempo, formando uma coisa só. Sim, o espaço-tempo quadridimensional de Minkowski. Um não existe sem o outro. São um tecido único. E a gravidade é a curvatura desse tecido. Na teoria geral da relatividade, sim. A massa e a energia deformam o espaço-tempo ao redor delas, e os objetos seguem essas curvas. É a geometria do universo que dita o movimento, não uma força puxando. Uau! É difícil até de imaginar isso direito. E o misticismo oriental, como entra nessa história de espaço-tempo? É fascinante que textos antigos, como o Sutra Vatamsaka budista, já falavam numa interpenetração do espaço e do tempo na experiência da iluminação. Como assim? Muitos místicos descrevem estados de consciência onde o tempo linear, essa sequência de passado, presente e futuro, parece se dissolver. Eles falam de um eterno agora. E veem o espaço e o tempo como criações da mente, não como algo externo e fixo? Exatamente. Como modos de perceber a realidade que podem ser transcendidos. Ashwagosha, um filósofo budista, falava disso. Quer dizer, a intuição mística já apontava para essa flexibilidade que a física depois descreveu com matemática. Parece que sim. De formas muito diferentes, claro, mas ambos sugerem que nossa visão cotidiana de espaço e tempo é limitada. A realidade pode ser muito mais complexa e a causalidade linear também pode ser transcendida nessa visão mais ampla. Se o espaço-tempo é flexível, os opostos se juntam. O que resta de estável? Isso nos leva para a ideia de que tudo está sempre mudando, né? Um tema central no Oriente. Centralíssimo. A impermanência ânica no budismo é fundamental. O fluxo constante do tal. No hinduísmo, tem o karma, essa dinâmica de ação e reação, e a imagem de Shiva dançando. A dança de Shiva, criando e destruindo o universo em ciclos. Isso. É um universo visto como orgânico, rítmico, um processo vivo. A própria raiz da palavra Brahman no hinduísmo significa crescer, indicando movimento, dinamismo. E a física moderna, ela confirma essa visão de um universo em constante movimento? Totalmente. Desde as partículas quânticas, que nunca estão paradas, tem uma inquietude essencial. Vibrações moleculares, elétrons girando. Até as galáxias que giram e o próprio universo que está em expansão desde o Big Bang. Tudo se move. E a matéria em si não é sólida, estática. É igual a mc ao quadrado, entra aí. Entra total. Massa é energia concentrada. Matéria não é uma substância parada. É um padrão de energia, um padrão de atividade. Então nós,
A cadeira, tudo somos padrões de energia dançando. Exato. As partículas são melhor entendidas como processos, como eventos energéticos, não como objetos minúsculos. A existência delas é a sua atividade. É uma dança de energia constante. Nossa, a metáfora da dança cósmica é perfeita mesmo. Une a física subatômica e a mitologia antiga, um universo que é pura coreografia. Uma coreografia de criação, destruição, ritmo, transformação. E essa dança acontece num palco muito especial, o vazio. Que também não é o que parece, né? Nem na física, nem no misticismo. Exato. A física teve que repensar o vácuo com a teoria quântica de campos. O vácuo não é vazio. Longe disso. É o estado de menor energia, mas ele ferve de atividade. Partículas virtuais, matéria e antimatéria, piscando para dentro e para fora da existência o tempo todo. Permitido pela incerteza, né? Sim. E mais fundo ainda, a ideia é que o campo é a realidade fundamental, uma entidade que preenche todo o espaço. As partículas que a gente detecta... São como ondas nesse campo. Citações. Tipo isso. Como ondas num oceano que está em todo lugar. E as forças, as interações entre as partículas, acontecem pela troca dessas partículas virtuais. A força elétrica, por exemplo, é troca de fótons virtuais. O campo é a base. As partículas são manifestações locais dele. Uau! E no misticismo oriental, o vazio, o sunyata budista ou o Tao, também não é o nada. É um vazio cheio de potencial, né? A fonte de tudo. Exatamente. É a realidade última que está além de todas as formas, mas de onde todas elas surgem. É a matriz criativa. O Sutra do Coração diz: forma é vazio, vazio é forma. Estão interligados. Tem até o conceito chinês de Qi, né? Aquela energia vital que se condensa e dispersa. Sim, é um paralelo impressionante com a ideia do campo quântico. O Qi como uma forma sutil de matéria e energia que gera o mundo. Em ambas as visões, o nada aparente é, na verdade, a fonte dinâmica de tudo. É muita coisa convergindo. Unidade, opostos, espaço-tempo, dança, vazio. Mas e quando a física tenta achar a peça final? Os blocos fundamentais? Aí complica, né? Como com os quarks. Pois é, a busca por ordem no mundo das partículas levou ao modelo quark lá nos anos 60. A ideia era explicar a variedade de partículas, os hadrons, como combinações de uns poucos tipos de quarks. E funcionou bem para organizar a bagunça, né? Funcionou muito bem, como uma nova tabela periódica para as partículas. Mas aí veio o paradoxo, o koan, como Capra chama. Que é? Que nunca conseguimos ver um quark sozinho, livre. Eles só aparecem confinados dentro de outras partículas. Parece que a força que os une aumenta quanto mais você tenta separá-los. Então, se não dá para isolar, eles são fundamentais mesmo? É um quebra-cabeça. Exato. Desafia a nossa lógica usual de partes e todo. Lembra os koans do Zen budismo que usam paradoxos para levar a mente além do pensamento conceitual? E essa dificuldade levou a outras ideias, como a teoria da matriz S, que foca mais nos processos, nas reações. Isso. A abordagem da matriz S, com gente como Geoffrey Chew, tentou uma via diferente. Em vez de procurar as partículas fundamentais, vamos focar no que acontece, nas interações. E as partículas seriam o quê, então? Seriam como estados intermediários, temporários, nessa rede de reações possíveis, como nós numa teia de eventos. A matriz S seria o conjunto de todas as probabilidades de interação. E as leis da física, de onde viriam? Aí vem a ideia mais radical, a filosofia bootstrap. A sugestão é que não existem leis fundamentais impostas de fora. O universo seria uma teia dinâmica, autoconsistente. Autoconsistente? Como assim? As propriedades de cada parte da teia, cada partícula, cada interação, seriam determinadas pela exigência de que todas as partes sejam consistentes entre si e com o todo. O sistema se definiria a si mesmo. Cada partícula ajudaria a criar as outras, se sustentando mutuamente? Exatamente. Erguer-se pelas presilhas das próprias botas. Daí o nome bootstrap.
uma ideia bem diferente da busca por tijolos básicos. E isso lembra demais as visões místicas de interpenetração. Demais. Lembra muito a escola Huayan do budismo, ou Avatamsaka. A ideia de que tudo está em cada coisa e cada coisa contém tudo. Aquela imagem da rede de Indra, cada joia refletindo todas as outras, é perfeito para descrever o Bootstrap. É uma imagem muito poderosa. E o pensamento chinês também tem essa noção de Li, as leis como padrões internos de organização do todo, não como regras externas, uma harmonia autogerada. O David Bohm também não tinha uma ideia parecida, com a ordem implicada e explicada? Sim, a teoria de Bohm é outra visão muito próxima. Ele falava de uma ordem implicada, uma totalidade indivisível, não local, que seria a realidade fundamental. O que a gente percebe seria a ordem explicada, desdobrada. E mente e matéria seriam só projeções dessa realidade mais profunda. Exato. Aspectos de um holomovimento, uma totalidade dinâmica e interconectada. E tanto o tio do Bootstrap quanto o Bohm chegaram a pensar que a consciência não pode ser separada disso tudo, que ela é parte integral dessa teia. Sim, ambos flertaram com essa ideia. É talvez a convergência mais profunda e, claro, mais especulativa, que a consciência não é um epifenômeno, mas um aspecto essencial da autoconsistência do universo. Que coisa, hein? Então, resumindo essa nossa conversa, o Capra nos mostra essa sintonia incrível entre a física de ponta e a sabedoria mística antiga. Isso. Ambas parecem descrever um universo que é, na sua essência, unificado, dinâmico, totalmente interconectado. Onde matéria é energia, partícula é processo, o vazio é fértil e os opostos não brigam, dançam juntos. Uma verdadeira dança cósmica. E é importante frisar o ponto do Capra. Não é que a física prova o misticismo, ou vice-versa. São modos diferentes de conhecer. A ciência com a razão, a análise, o experimento. O misticismo com a intuição, a experiência direta, a síntese. E ele argumenta que precisamos dos dois, né? O racional e o intuitivo, para ter uma visão mais completa. Exatamente. Como ele diz, citando alguém, talvez a ciência entenda os galhos do tal e o misticismo entenda as raízes. São complementares. Mas fica a pergunta no ar, né? Se a própria ciência, que molda tanto o nosso mundo, revela essa interconexão toda, por que a gente vive num sistema tão fragmentado? Economia, sociedade, tudo baseado em separação, competição. É uma desconexão gritante. Vivemos de um jeito que ignora as descobertas mais profundas sobre a natureza da realidade. E isso deixa a gente com uma reflexão final, talvez. Se essa visão de unidade, de interconexão, que a física e os místicos apontam, estiver correta, e se a consciência for mesmo parte essencial dessa teia cósmica, como o Tio e Bohm sugeriram? O que aconteceria se a gente levasse isso a sério? Como isso mudaria nossa forma de ver o mundo, mas principalmente nossas ações? Nossa relação uns com os outros, com o planeta. O que significaria, na prática do dia a dia, viver essa unidade? Fica aí a pergunta para a gente pensar.